Hoje tem jogo do Mengão. Tá bom, não vou cantar. Se é a musiquinha que faz o Flamengo perder, se é a musiquinha que dá zica em jogos do Flamengo, eu não vou cantar. Também não vou dar o meu palpite, porque depois do último jogo contra o Peñarol, algumas pessoas disseram que os meus palpites e a musiquinha que eu canto é o que zica o Flamengo. Se eu tô com esse poder todo aí, então eu não vou cantar e nem vou dar o meu palpite. Mas eu espero que hoje à tarde o Flamengo faça aquilo que dele se espera e que a gente consiga vencer a equipe do Grêmio. Porque ontem o Botafogo parece imparável e ganhou da equipe do Fluminense por 1-0, chegando aos 56 pontos no certame nacional. Já o Corinthians, adversário do Flamengo na Copa do Brasil, vem se reabilitando dentro do Brasileirão e venceu a equipe do Atlético Goianiense por 3-0, sonoros 3-0. A Fabrício, mas o Atlético Goianiense é aquela equipe que está lá na última colocação do certame. É verdade, mas até por estar no desespero total, é uma equipe sempre muito difícil de ser batida. O Flamengo, em confronto com times ali do Z4, tem tido muitas dificuldades. O Palmeiras joga hoje contra os viceínos, lá em Brasília. Ontem eu tinha dito que o jogo seria no Rio de Janeiro. Não, o jogo vai ser lá em Brasília. E em Brasília, aí é que a torcida palmeirense pode se sobressair em cima da torcida viceína e o Palmeiras encontrar um pouco mais de facilidade para vencer o Vasco da Gama. Hoje, o Botafogo tem 56 pontos, o Fortaleza 52, o Palmeiras 50, o Flamengo 45 e o São Paulo 44. O São Paulo pega hoje o Inter. Se o São Paulo vencer o Inter e o Flamengo não vencer o Grêmio, o São Paulo tira a gente do G4 e aí dá aquela confusão toda que ontem eu passei o dia falando aqui com vocês. Aliás, nação, vocês devem estar estranhando eu chegar bem mais tarde hoje, né? Aposto que tem muita gente falando assim, o Fabrício preguiçoso, vê só a hora que o Fabrício vai aparecer. Não, gente, aconteceu uma chuva aqui, uma tempestade gigantesca por volta das 9h30, 10 horas da noite de ontem e saiu quebrando vidraça, o bicho pegou mesmo, tá? E aí a gente ficou sem luz até gurinha mesmo, cerca aí de 8h30, 9 horas da manhã. Então, por isso que a gente ficou desde ontem até agora sem poder conversar com vocês. Mas olha só, a gente já começou o dia frenético, a gente já postou no Threads, que é a nossa rede social, que a gente está abordando mais agora assuntos do Flamengo depois que o X caiu, um vídeo sobre o sorteio para os membros. Então, o primeiro sorteio para você que é membro VVP já saiu. É só seguir a gente lá no Threads, que é um aplicativo parecido com o Twitter, tá? Do Instagram, que você vai acompanhar notícias e também acompanhar os sorteios. Eu não posso colocar o vídeo aqui, eu não posso fazer aqui no YouTube, então a gente fez lá no Threads. Fabrício, eu não tenho Threads. Irmão, é só criar o Instagram, baixar o Threads e aí você vai acompanhando o resenha.rubro.negra lá no Threads. Eu nem podia estar falando dele aqui, mas não tem outro jeito. Nação, se vocês quiserem acompanhar os sorteios, como a gente é proibido de fazê-los aqui no YouTube, tem que se associar a gente lá no Threads, tá? Então, baixa o Instagram, faz a sua conta lá, depois baixa o Threads e aí você vai poder nos acompanhar. É resenha.rubro.negra, beleza? O resultado tá lá. É o YouTube que nos impede de trazer essas notícias pra cá, por isso que a gente não traz. Mas olha só, pra você que ainda não é membro, tá na hora de se tornar membro VVP por apenas R$ 1,99. É só R$ 1,99. Não pesa no seu orçamento. Hoje a gente fez o sorteio desse conjunto maravilhoso aqui de copos e, junto com ele, esse outro conjunto maravilhoso aqui, ó. Então a pessoa que ganhou esses dois brindes aqui de uma vezada só. Eu já encomendei um manto sagrado com autógrafo dos jogadores desse elenco para sortear para vocês. A gente vai sortear mantos sagrados oficiais sem o autógrafo também. Mantos retrôs, que a galera tem a maior dificuldade de achar, e eu acho facinho, eu tenho um monte de manto retrô aqui. Então eu vou trazer para sorteio para vocês, ou seja, vai ser muito bacana. E é só R$ 1,99. Já pensou ganhar um manto autografado dos jogadores por apenas R$ 1,99? É sensacional, não é? E você ainda vai ter na consciência a sabedoria que você está ajudando os nossos canais a permanecerem aqui. Então dá essa moral pra gente, clica nesse botãozão aí, ó, seja membro e torne-se um membro VVP. R$ 1,99 não pesa no seu orçamento e você ajuda a gente a manter a nossa infraestrutura. Gente, tem muito membro que está vencendo agora e tem que renovar, porque senão deixa de ser membro e aí deixa de participar dos sorteios, tá? Bom,
Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês também sobre a situação do Gabriel Barbosa, porque de ontem para cá teve muito diz que me diz sobre o Gabriel não jogar mais pelo Flamengo, sobre o destino do Gabigol, e a gente faz um trabalho muito sério de apuração. A gente tem algumas informações para trazer para vocês, tá? Bom, eu quero começar com uma informação feliz, alegre, tá? A torcida do Flamengo esteve no Ninho do Urubu, algumas organizadas estiveram no Ninho do Urubu, como vocês podem ver nas imagens que estão aqui do ladinho, para prestar solidariedade e apoio aos jogadores do Flamengo que lá estão treinando. Como vocês sabem, parte do elenco rubro-negro rumou ontem lá para Porto Alegre, onde hoje a equipe vai enfrentar o Grêmio. E ficaram no Ninho do Urubu cerca de 14 jogadores que muito em breve ou que podem já está à disposição do técnico Tite. São eles: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, Nicolás de la Cruz e Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Esses jogadores são os 11 que começaram o jogo contra o Peñarol. Além deles, Léo Ortiz, que está pré-convocado pelo técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira, também está no Ninho do Urubu. Michael, que está na fase final da sua recuperação, também está no Ninho do Urubu. E o Gabriel Barbosa, o Gabigol, também está no Ninho do Urubu. Aliás, eu quero falar para vocês sobre esse imbróglio aí com o Gabriel, se ele vai vestir o manto sagrado do Flamengo, se não vai. Avançaram as negociações para o Gabriel atuar numa equipe no ano que vem. E eu conversei com uma pessoa do staff de um dos candidatos à presidência do Flamengo que me disse que o candidato pensa seriamente sim em ter um papo com o Gabriel Barbosa para ele permanecer no Flamengo, não nos moldes que ele pretende hoje, mas em outros moldes. E esse candidato acha até que pode convencer o atleta. Mas isso é papo para daqui a pouquinho, tá? Achei legal a torcida, aliás, no nosso grupo de membros no Zap ontem, a galera já vinha falando sobre isso, sobre fazer um aeroflá para levar os jogadores do Flamengo para o jogo contra o Peñarol e eles sentirem que a nação está com eles, que a nação apoia e acredita numa possível virada lá. Então, achei muito válida a possibilidade da organizada estar lá fazendo essa festa, dando essa moral, ameniza um pouco um clima que está por muito de cobrança e de incertezas, né? O próprio técnico Tite pode deixar o comando do Flamengo na próxima sexta-feira, depois do resultado contra o Peñarol. É uma verdade, tem que ser dita, não deu liga Tite e Flamengo, não deu liga Tite e torcedores rubro-negros. Ele não tem a cara do Flamengo, pode ser gente boa, bom filho, bom pai, bom neto, bom avô, mas não deu liga, nem ele, nem o filho, nem a comissão técnica, não deram liga com o Flamengo. Outro dia o pessoal estava tentando problematizar, até que o neto do Tite deu uma banana para os torcedores do Flamengo, que estavam gritando pro Tite que ele era burro, não sei o que tem. Gente, eu não vou problematizar a criança não, tá? Nem sei a idade do sujeito, não sei se é criança, se é adolescente, mas eu não vou problematizar isso não, porque aí é sentimento familiar. Ninguém quer o familiar exposto a uma situação ridícula, nem que seja exposto a uma situação vexatória, e aí não tem nada a ver com o clube, tem a ver com o coração e com sangue, com laços sanguíneos. Então, duvido que meus filhos fariam diferente também, tá? E eu também. Então, não tem que problematizar o neto do Tite, mas é fato que o Tite e o Flamengo não casaram, não deu certo. A gente pode ganhar de 4-0 do Peñarol. Não deu liga, Tite e Flamengo. O fato é esse. A gente pode, se Deus quiser, seremos campeões da Libertadores da América, da Copa do Brasil e do Brasileirão. Mas não deu liga. É um trabalho que não tem que seguir para 2025. Que na melhor das hipóteses, os caras têm que ganhar os títulos e ir embora no dia 31 de dezembro. Essa é a minha opinião. Eu não sei a opinião de vocês e para saber, vocês têm que colocar a opinião de vocês aí. Então eu acho que foi uma iniciativa muito válida das organizadas, deve ter feito bem aos jogadores e deve ter aumentado um pouquinho também a pressão deles saberem a quem eles estão representando. Apesar de não terem ido muitos torcedores lá, ainda assim deu para mostrar o tamanho e a vontade da nação rubro-negra. Bom, a gente ainda tem que falar sobre a dificuldade que o Campeonato Brasileiro está se mostrando, né? Hoje o Botafogo tem 56 pontos,
o Fortaleza 52, Palmeiras 50, Flamengo 45, São Paulo 44. Eu não vou voltar a falar daquela problemática que eu já falei para vocês do Flamengo não ficar no G4. Tanto problemática com relação ao calendário do ano que vem, quanto à parte financeira do clube, porque isso eu já falei ontem no vídeo com vocês. Mas eu quero perguntar para vocês se vocês ainda enxergam o Campeonato Brasileiro como viável para o Flamengo e se vocês acham que um time hoje formado por Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alan e Charlie Alcaraz, Matheus Gonçalves e Lohan, se esse time pode representar o Flamengo agora nessas rodadas de Campeonato Brasileiro em que a gente vai estar envolvido com Copa do Brasil e com Libertadores América. Vocês acreditam num resultado positivo hoje? Já falei, não vou cantar e nem vou dar palpite, porque vocês dizem que é isso daí que zica o Flamengo. Então, mas vocês podem, coloquem aqui o palpite de vocês e me digam o que vocês estão achando sobre essa formação do Flamengo que vai entrar em campo logo mais, às 18h30. Lembrando que se o São Paulo vencer o Internacional, o São Paulo pode nos passar caso a gente não vença. Um empate do Flamengo e uma vitória do São Paulo sobre o Inter nos tira do G4. Ah, e tem mais um detalhe, tem muita gente contando com ovo no fiofó da galinha. Essa história de ganhar do Inter lá no Sul não é bem assim, não. Não é bem desse jeito que a história é contada pra nós, não. Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado. E se a gente ganhar esse jogo que a gente tem a menos e ganhar hoje, se a gente ganhar hoje, a gente faz 48. Ganha o jogo que a gente tem a menos, a gente faz 51. Ainda ficam 5 pontos para tirar do Botafogo e não há mais o confronto direto. Então, dentro desse cenário, você ainda acredita na conquista do Brasileirão? Coloca aqui nos comentários, por favor. Eu acredito muito na Mais Ágil, gente. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do FGTS de vocês. Então, se vocês estão com problemas financeiros, precisando daquela grana extra para resolver algum problema seus, cara, tem que ir direto na Mais Ágil. É só clicar no link que está na descrição do vídeo, no comentário fixado, e falar hoje mesmo com um dos nossos atendentes. Assim que você falar com os atendentes, eles vão te ajudar e você vai conseguir, se Deus quiser, aquela graninha para resolver o seu problema financeiro. Então não dá mole não. Clica no link e resolve essa pendência logo de uma vez aí. A Mais Ágil está conosco há quase 3 anos. E se eu recomendo é porque eu confio. É isso. Na Mais Ágil, a gente confia. Clica no link e conversa com os caras hoje mesmo. É a nação. Nem tudo são flores no Flamengo. Aliás, raramente as coisas são flores no Mengão, né? Na maioria das vezes a gente tem mais espinhos. O rubro-negro não tem um dia de paz. E internamente hoje, a diretoria do Flamengo está trabalhando para conter uma crise de tamanhos nunca antes vistas no Flamengo nos últimos tempos. Por quê, pessoal? Porque se trata daquele cara que até outro dia era chamado pela maioria da torcida rubro-negra de príncipe, de segundo maior jogador da história do Flamengo. Hoje, eu não consigo ver como eu falava isso, devido a tudo que o Gabriel fez de lá pra cá. Mas a gente já viveu uma lua de mel com o Gabriel, eu já tive orgulho de dizer que eu era Gabizete, eu já quis tatuar o Gabriel e o Zico aqui no meu braço, agora eu vou tatuar só o Zico. Mas, gente, é inegável que o Gabriel viveu anos que nenhum outro jogador viveu no Flamengo. Nem Adriano Imperador, nem Petkovic, nem Wagner Love, nem o próprio Júnior Capacete viveram. E aí eu tô falando de um futuro mais recente. O Júnior voltou pro Flamengo no início da década de 90 e nem fazendo tudo que ele fez, ganhando o Campeonato Brasileiro, ganhando Copa do Brasil, ele foi alçado, como o Gabriel Barbosa foi alçado ao posto de número 2. Então, é surreal o que vem acontecendo com o Gabriel, é surreal como ele lidou com toda superexposição, porque o Gabriel, gente, não era ninguém. Não era ninguém no Santos, era só um jogador legal, um jogador bom, um jogador que podia ser extra classe, mas que ainda não tinha sido. Foi para a Europa, aí que caiu tudo por terra mesmo, foi ridicularizado na Europa, tem um gol pela passagem dele pela Europa só, e volta para o Brasil para um Santos decadente, nada acontece de especial, e aí ele vem pro Flamengo. E aí dá liga, e é como ele fala, parece que ele era carioca da gema, sabe? A coisa acontece, a torcida passa a amá-lo, ele é inflado ao ego mais alto que um ser humano pode ter, não sabe lidar com isso e cai. O que está acontecendo internamente hoje é o seguinte, pessoal. O Gabriel não quer mais jogar pelo Flamengo. Ponto. O Gabriel não quer mais jogar pelo Flamengo. Mas ele quer continuar recebendo o salário dele. Em contrapartida,
O Tite não morre, nunca morreu de amores ao Gabigol, mas havia uma máscara em volta do relacionamento dos dois que o Tite fazia questão de manter, que agora não faz mais. Não há mais nenhum tipo de, boa vontade, nem do lado do Gabriel, nem do lado do Tite. Eu conversei com uma pessoa muito próxima do Gabigol, hoje pela manhã, que me disse o seguinte: enquanto o Tite estiver no Flamengo, o Gabigol não vai mudar uma palha para ser melhor do que ele está sendo. O Gabriel não vai tentar melhorar aquilo que ele está fazendo. E isso foi dito pelo próprio Gabriel a membros da diretoria rubro-negra, inclusive ao Marcos Braz. Enquanto o Tite estiver, vai ser isso daqui que eu vou proporcionar e acabou. A diretoria ficou muito chocada, ficou muito tensa. Por quê? Porque como punir um jogador por má vontade? E se não tiver como provar a má vontade? Ele está desgostoso, ele está chateado, ele não quer trabalhar com o técnico Tite, mas o Flamengo, por outro lado, vai manter o treinador até onde der para manter. Então, essa história que o Gabigol não veste mais a camisa do Flamengo, segundo eu apurei, ela não confere. Não confere. Se o Tite chamar, ele vai ter que jogar. Aí ele vai entrar, vai fingir uma dor, talvez, vai cair, não vai jogar nada. Aí é outros 500. Mas se o Tite chamar, ele tem que responder. Se não tiver nenhuma alegação do corpo médico de que ele tem realmente uma lesão, ele vai ter que jogar. Só que ele vai jogar, e ele já avisou, sem motivação e sem vontade nenhuma. Porque ele se acha injustiçado pelo Tite, do primeiro ao último momento, desde a fase boa dele, que o Tite não o convocava. Então, há essa animosidade. Eu falei pra vocês, e até algumas pessoas de outros canais chegaram a me atacar e tal, e hoje elas confirmam exatamente o que eu falei. Naquele retorno do Gabriel, com aquela fila de funcionários aplaudindo, aquilo tudo foi uma encenação das mais grosseiras, pedida pelo staff do Gabriel e aceita pela diretoria rubro-negra. Muitas das pessoas que estavam ali aplaudindo, recebendo o Gabriel, nunca gostaram dele, pela maneira charlatã e fanfarrona que ele tem no vestiário, no Ninho do Urubu. Ele é um cara meio insuportávelzinho, ele ficou meio grandão, e não era assim. Ele era mega gente fina, mega gente boa, culpa dele de não ter uma personalidade forte, e nossa, de torcedores rubro-negros que inflamos ele demais. Então essa história que o Gabriel não joga mais no Flamengo é só se o Tite não quiser. Porque se o Tite quiser, ele joga sim. Agora, se ele vai ter desempenho, aí não, ele não vai ter desempenho não. Não vai, porque ele sabe que faça o que fizer, com o Tite ele não vai ter espaço. Então a diretoria tenta controlar essa situação para não ter problemas com o Gabriel, porque o Gabriel tem um corpo jurídico muito inteligente. Se ele sentir ali que pode meter um processo por danos morais ali, né, por estar sendo afastado do time e tal, ele vai meter um processo no Flamengo, ficar livre e ir para o Bahia o quanto antes. Nação. Hoje o Bahia é a equipe mais próxima de ter o Gabriel Barbosa. Lembra que eu falei para vocês já há alguns vídeos atrás? Pois é, o Gabriel só está esperando a tal da super proposta do Bahia para ver se ela é isso tudo mesmo, para poder assinar com o clube baiano. O clube baiano do Grupo City está prometendo ao Gabriel, inclusive, abrir as portas para clubes que o City tem na Europa para o Gabriel jogar, caso ele cumpra um certo número de jogos, assistências, gols, para ele poder voltar para a Europa. Então está sendo armado um mega projeto para o Gabriel ir para o Grupo City, não necessariamente para o Bahia. Ele começa pelo Bahia para se recuperar pelo Bahia, mas com a promessa de depois poder ir para a Europa ou para algum clube do Grupo City ou para algum parceiro que não necessariamente pertença ao Grupo City. E isso está encantando o Gabriel. Ele não vai botar o pé em dividida, ele não vai se esforçar mais do que o que ele devia. O Gabriel, nesse momento, está trabalhando para o próximo clube dele e não para o Flamengo. O que vocês acham sobre tudo isso? Coloquem aí nos comentários. Tamo juntos, nação. Tenham todos um bom domingo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.